Olá a todos, estamos de volta com mais uma aula de ciências, continuando o assunto sobre dinâmica. Então a força é qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação. Então se o corpo mudou de posição é porque houve uma força que deslocou ele. Se um móvel em movimento alterou sua velocidade é porque houve uma aceleração, e para acontecer essa aceleração, uma força externa foi aplicada sobre determinado móvel. Ou também quando altera o seu estado físico inicial, se ficou menor, se ficou maior. Em nossa vida cotidiana, estamos acostumados a usar a palavra força associada a empurrar ou a puxar objetos. Uma força é capaz de alterar a situação de repouso ou de movimento de um corpo, de deformar um corpo ou ainda de anular a ação de uma outra força. Nessa imagem está representada uma pessoa puxando um caixote por meio de uma corda, e nessa caixa percebemos que há uma certa quantidade de massa na qual dificulta o deslocamento dela. Quando aplicamos uma força a um objeto, ela é aplicada com certa intensidade, ou seja, o módulo, em certa direção e certo sentido. Então podemos concluir que a força é uma grandeza vetorial, que possui módulo, direção e sentido. A unidade mais usada para expressar a intensidade de forças é o Newton, simbolizado por N, pela letra N. O significado de uma força de 1 Newton, de 1 N, lê-se 1 Newton. Forças resultantes. Imagine duas pessoas tentando mover um corpo, por exemplo, um caixote apoiado sobre o chão. Se cada uma delas aplicar uma força de 100 Newton, poderemos somar vetorialmente ambas as forças a fim de obter a força resultante, ou seja, a força cujo efeito equivale ao efeito das forças somadas. Então aqui, para somar força, estamos somando os vetores. Então, vamos analisar esses três exemplos aqui. O exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 3. Aqui no exemplo 1 temos duas pessoas e um caixote. As duas pessoas empurram o caixote com a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. A intensidade da força deles é 100 Newton. A direção é na horizontal e o sentido é da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Então, aqui, para somar essas duas forças, está representado aqui, logo abaixo, 100 mais 100, que o resultado é 200. Aqui é fácil, né? Coloca a extremidade do primeiro, aqui, na extremidade do segundo. Nesse outro, no caixote 2, as duas pessoas estão empurrando o caixote em sentidos opostos. Um está empurrando da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda, mas a intensidade da força é a mesma, 100 Newton. Então aqui abaixo, 100 Newton. Então aqui a força resultante é nula, porque é como se a pessoa tivesse ido, chegou nesse determinado ponto, ela voltou. Então não fez nada, né? Foi e voltou, não alterou em nada. E no caso aqui, o caixote não se movimentou, permaneceu em repouso. Já nesse terceiro caixote aqui, a coisa muda um pouco de figura, porque vocês já aprenderam como é que soma esses vetores, que são perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus, mas quando somar vetores, simples vetores, desse jeito, já sabem, né, que tem que traçar, aqui é o resultante, mas quando vamos somar vetores, nesse caso forças, dando um módulo para elas, se torna um pouco mais complicado, porque vocês não viram ainda no exemplo, mas vamos ver agora. Aqui 100 Newton, 100 e 100. Mas aqui o vetor resultante
que o módulo dele é 141 newtons. Aí vocês podem se perguntar como é que chega nesse 141 newton. Apenas deixando claro que essa forma aqui e esta bem aqui são iguais, viu? Só mudou a posição dos vetores nesse caso, porque esse aqui é um vetor, vetor 1, isso aqui é o 2, vamos supor. O vetor 1 nesse caso está aqui, e o vetor 2 está aqui abaixo. Já nesse outro exemplo ele colocou o vetor 2 para cima e o vetor 1 para baixo. Mas vamos aprender como que chega nesse vetor resultante de 141 newton. Aqui está o vetor 2, vamos chamar isso de vetor 2, V2. E esse é o V1. Um pouco maior. O vetor resultante é este. Este vetor, o vetor 1 tem módulo 100 e o 2 também tem módulo 100. Então, a gente podemos perceber que aqui formou dois triângulos retângulos. Aqui, deixar bem visível, aqui é um triângulo e aqui é outro triângulo. Os triângulos são iguais, possuem o mesmo tamanho, as mesmas características. Então, basta descobrirmos o tamanho de um desses triângulos. Vou pegar esse aqui. Este triângulo aqui é este bem aqui. Então, o teorema de Pitágoras nos diz que a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. A partir daqui, podemos calcular este vetor resultante aqui. Então, o que temos lá é um vetor neste sentido, que vale 100 newton, e outro vetor neste sentido, que também vale 100. Isso aqui vamos chamar de F1 e esse de F2. O vetor resultante é este. Este é o vetor resultante. Pelo teorema de Pitágoras, podemos descobrir o valor deste vetor aqui, que lá diz que são 141 newton. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a força resultante ao quadrado é igual à força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Então, se sabemos que esse aqui é a força 1 e esse daqui é a força 2, e que ambos valem 100 newton, então basta substituir aqui nessa fórmula. Força resultante ao quadrado é igual a força 1, 100 newton, mais a força 2 também 100 ao quadrado. Não pode esquecer. A força resultante ao quadrado, é igual 100 ao quadrado, 10.000, mais 100 ao quadrado, 10.000. Então, a força resultante ao quadrado é igual a 10.000 mais 10.000, 20.000. Então, o que devemos fazer a força resultante está ao quadrado, né? Então, colocando essa raiz quadrada, esse quadrado aqui, nós transformamos em raiz quadrada do outro membro. Então, colocamos o 20 dentro da raiz quadrada. A força resultante é igual a raiz quadrada de 20.000, que são 141,4 para newton, para ser mais preciso. Lá o autor do livro colocou apenas 141, mas o resultado exato é 141,4 newtons. Então é dessa forma aqui, pelo teorema de Pitágoras. Não esqueça, o teorema de Pitágoras diz que força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Esta formulazinha aqui
podemos calcular todas as forças que estão perpendicular, ou seja, que fazem um ângulo de 90 graus entre si. Não esqueçam. Então, tendo aprendido sobre força, o conceito de força e como calcular, vamos agora para a primeira lei de Newton. O que é a primeira lei de Newton? Anuncia que um corpo está em repouso, tende a permanecer em repouso, a menos que sobre ele passe a atuar uma força resultante. E um corpo que está em movimento retilíneo e uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, a menos que sobre ele passe a atuar uma força resultante. O que Newton afirmou foi que um corpo, seja qual for o seu estado, ele só muda esse estado atual se alguma força externa atuar sobre ele. Um corpo sempre oferece resistência a alterações em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme. Essa resistência é denominada inércia e é uma característica dos corpos. Ou seja, a primeira lei de Newton também é conhecida como inércia. E essa inércia é uma característica natural de todos os corpos. Ele oferece uma resistência a outras forças externas que queiram atuar sobre eles. Imagine que fosse possível a um astronauta, no espaço distante, estar longe da influência de qualquer corpo celeste. Se ele aplicasse uma força sobre uma bola para colocá-la em movimento, a bola, livre da resistência do ar e do atrito com outros corpos, continuaria para sempre em movimento retilíneo e uniforme. Lá no espaço, por exemplo, o astronauta joga uma bola fora da atmosfera de qualquer planeta, sem a resistência do ar, sem atrito com nada. Esta bola continuaria em movimento pelo infinito. Um exemplo do nosso cotidiano são infinitos de inércia. Imagine que você esteja andando de bike pela rua, ali de boa, e de repente atravessa um cachorro na rua. Para não atropelar o pobre indefeso animal, você aperta no freio da bike sem pensar duas vezes. Mas o problema é que você apertou no freio dianteiro, não é? Então, como o seu corpo está em movimento, ele continua em movimento, porque nenhuma força foi aplicada sobre seu corpo. Mas a bike, ela para, porque a força foi aplicada sobre ela, que no caso foi o freio. Então a bike para e você permanece em movimento, como mostra a imagem que vocês estão vendo. Então este é um exemplo de inércia do nosso dia a dia. Então o mesmo acontece que se você estiver andando de ônibus. Imagine que você esteja no ônibus indo para a escola e de repente o ônibus dá uma freada e o seu corpo que estava em movimento, ele tende a continuar em movimento, só que o ônibus está parado. Então é a partir daí que podemos refletir a importância do cinto de segurança, porque ele salva a nossa vida quando de repente, em uma freada brusca dessas, o nosso corpo permanece em movimento e se for uma velocidade muito alta, muitas vezes o nosso corpo ele ultrapassa o vidro, ele quebra o vidro com uma força imensa e acabamos sendo jogados para fora. Por isso a importância do uso de cinto de segurança, porque em qualquer ocasião, em qualquer carro, ônibus, ele é capaz de salvar a nossa vida por esse fator. Então foi a partir dos estudos físicos de velocidade e aceleração, inércia, que foi criado o cinto de segurança. Então é basicamente isso que acontece se você não estiver segurando firme em alguma coisa, no banco, em alguma coisa, durante a freada deste ônibus. Então, recapitulando, um corpo permanece em seu estado atual, seja em movimento ou repouso, a menos que uma outra força externa atue sobre ele. Esta foi a nossa aula de hoje. Então, espero que vocês se aprofundem no tema, estudem bastante e até a próxima.